paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto, né? Nós estamos lendo o livro de Gênesis. Vamos agora iniciar aqui no capítulo de número 12. Né? A minha epígrafe aqui da minha Bíblia vai dizer: Deus chama Abraão e lhe faz promessas, aqui no capítulo 12. O interessante, a gente vai ler aqui do versículo 1 ao 3, veja bem, olha o que diz. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra em que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. Olha só que interessante, a gente vê lá em Gênesis capítulo 2, a gente vê ali, né, a desobediência de Adão e Eva, a gente vai ver ali a desobediência de Caim, né? Deus chega até a alertá-lo acerca das suas atitudes, do seu comportamento. Depois a gente vai ver ali que o pecado ele se aumentou muito na terra, né? Estava terrível, e Deus traz um juízo ali e levanta Noé para construir ali uma arca, né? E destrói aquela geração. Aí daqui a pouco vai o povo querendo se firmar em uma cidade, construir uma cidade, constrói uma torre, e Deus vê a soberba do povo ali, o povo querendo, seguindo as suas próprias paixões, e Deus vai lá e confunde a língua, e aí o povo tem que se espalhar, tem que fazer se cumprir aquilo que Deus havia determinado, né, que o povo se espalhasse sobre a terra, né, e ali pudessem povoar a terra. A gente vê várias desobediências. Quando chega no capítulo 12, a gente vê Abraão obediente. Um homem que abandona sua família, abandona sua parentela, abandona tudo e vai seguir aquilo que Deus tem determinado para ele. Né? Será que nós seríamos capazes de fazer isso? Largarmos nossos empregos, nossa estabilidade? Às vezes estamos com residência, família, tudo certo, de repente, vai para uma cidade. Deus manda você para uma cidade diferente, você não conhece ninguém, começar lá do zero. Será que nós iríamos? Mas Abraão foi isso que Abraão fez. Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu o seu caminho. Mas aí, meus irmãos, quando a gente vai no versículo 12 e 13 do capítulo 12, versículo 12 e 13, a gente vê que Abraão vai para o Egito. E Abraão vai para o Egito, aí ele chega lá, o Egito, os egípcios tinham o hábito de, por exemplo, se tinha uma mulher muito bonita, eles matavam o marido para ficar com suas mulheres. E Abraão sabia dessa cultura, desse costume do povo, ficou com medo. E aí ele mentiu. Aí a gente olha para as escrituras, interessante, né? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, né? O que eu acho maravilhoso nas escrituras é que as escrituras são compostas por pessoas imperfeitas. Lá em Tiago 5,17 vai dizer que Elias era um homem segundo as suas paixões, mas orou e por 3 anos e 6 meses parou de chover na terra. E depois orou de novo e voltou a chover na terra. Um homem segundo as nossas paixões. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu vários pecados, vários erros, né? Mas é considerado um homem segundo o coração de Deus. Abraão, considerado o pai da fé, e mentiu, né? Isso é para ver a nossa fraqueza, né? Como seres humanos, como nós somos falhos, como a nossa natureza pecaminosa em alguns momentos sobressai sobre nossas vidas, sobre aquilo que pensamos ou aquilo que fazemos. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai, porque o inimigo ele anda por aí. E na maioria das vezes os nossos inimigos somos nós mesmos, nossos desejos, nossas paixões. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos mortificar o velho homem todos os dias, né? Entrar nesses processos de santificação e vigiarmos em relação aos nossos desejos e às nossas escolhas, porque as nossas escolhas são escolhas às vezes erradas, né? Nós cometemos muitas escolhas erradas. A gente vai ver aí na história de toda a Bíblia as pessoas sofrendo por fazerem escolhas erradas. No capítulo 13 a gente vai ver aqui a separação de Ló, né? 2 servos de Ló brigam ali e Ló chega para Abraão: não, a gente precisa se separar, né? E Abraão chega para Ló e diz: tudo bem, então se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda. No capítulo 4, no capítulo 13, versículo 4,
a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Abraão, cada lugar que ele chegava, ele construía um altar. A preocupação de Abraão de adorar a Deus. Apesar das suas falhas, como a gente viu, Abraão ele sempre se preocupou em adorar a Deus, em buscar a Deus, em buscar em Deus resposta para algumas situações. E essa era a diferença de Abraão e os outros, porque ele buscava Deus, ele procurava cada dia mais se aproximar de Deus. No versículo número 10, a gente vê que Ló, no capítulo 13, 10, Ló, ele faz uma escolha, a escolha que ele acha que é melhor para ele. Aí ele olha para os pastos, quando Abraão diz para ele, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele olha o pastos verdes, a fartura, uma terra muito bonita, e Ló acaba escolhendo ir para lá. Como eu falei no vídeo anterior, o diabo ele vem belo, ele vem trazendo o que você mais deseja. Ele vem trazendo aquilo que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que você ama. O diabo não vai vir com um chifre, com um garfo para te espetar, não. Ele vai vir com uma bandeja, com caviar, com o melhor para você. Quais são os seus desejos? O que você quer? O que você quer que eu faça? Tem um seriado na Netflix que é Lúcifer. E o ator que representa lá o Lúcifer, ele chega para as pessoas, olha no olho da pessoa e pergunta: o que você quer? Quais são os seus desejos? E ali a gente percebe, ali a pessoa fica hipnotizada com aquela pergunta dele, e a pessoa fala tudo o que deseja. Tudo aquilo que está obscuro, tudo aquilo que está escondido, a pessoa acaba falando. Porque é isso aí, é os desejos do coração do homem. Por isso que a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O coração do homem, ele é enganoso. Por quê? Desculpa, eu estou com um resfriado complicado. Então, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E Ló fez isso. Ló foi e escolheu. E houve consequências por essa escolha. No capítulo 13 ainda, versículo 14 e 16, Deus faz ali a promessa. Depois que Ló faz essa escolha, Deus faz a promessa a Abraão. E a promessa de Deus, versículo 14 ao versículo 17, diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta os teus olhos e olha para deste lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. E farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, do seu comprimento à sua largura, porque a ti te darei. E Abraão armou ali as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamré. E então, junto a Hebrom, e edificou ali um altar do Senhor. Aí Abraão vai e edifica ali o altar ao Senhor. Quando a gente vai no capítulo 14, a gente vai ver que Ló, o que aconteceu? A escolha de Ló foi complicada. Ele foi para Sodoma, foi morar lá. Os reis que estavam em volta guerrearam contra Sodoma e Gomorra, e acabaram ali ganhando essa batalha. E pegaram todos os despojos, prendeu Ló, tomou tudo aquilo que Ló tinha e sua família. Só que alguém escapou e foi lá e avisou Abraão. Aí Abraão foi, juntou lá 318 homens ali, que tinham um mínimo de treinamento. Deus deu estratégia a Abraão, e ele ali foi à noite, guerreou contra aqueles reis, e venceu essa batalha, e conseguiu resgatar Ló. A gente viu as consequências das escolhas de Ló. As consequências foi a prisão. Aí quando chega no versículo 18, a gente vê uma coisa interessante, que é muito se falado, é versículo 18 ao versículo de número 20. Diz assim, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Depois que Abraão venceu tudo isso aí, esse rei de Salém trouxe pão e vinho, e era ele sacerdote do Deus Altíssimo. Ficou sabendo da vitória de Abraão, aquela coisa toda, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo
e deu-lhes o dízimo de tudo. Interessante é que Melquisedeque, ele era um sacerdote ali, né? A Bíblia não fala mais de Melquisedeque, né? Não se fala mais de Melquisedeque, né? É um tipo aqui de Cristo, né? Vamos falar aqui, é um tipo de Cristo, em que Abraão, ele ali dá o seu dízimo, né? Ele pega aqueles despojos ali que ele pegou dos reis, né? Ele não pegou o despojo do rei de Sodoma, né? Ele devolveu tudo, mas aqueles outros reis, né, que guerrearam ali contra os reis de Sodoma, ele pegou os despojos e ele pegou a 10ª parte dos despojos ali, do melhor que ele tinha, e ofertou como dízimo ali ao rei, o rei de Salém, Melquisedeque. A gente vê aqui muitos, né, algumas pessoas usam esse texto, essa passagem aqui, para justificarem, né, a questão dos dízimos, né, as ofertas, né, que o dízimos, para dizer que os dízimos, né, foi muito antes da lei, muito antes da lei, né, para confirmar aí a prática do dízimo. E realmente o dízimo é importante, independente de qual seja a interpretação, né, de um ou de outro. Eu sempre digo que dízimos, as ofertas, queira chamar de dízimo, queira chamar de oferta, seja lá o que for, as nossas contribuições, elas são importantes, né, para a igreja, né, para a igreja se manter, porque a igreja não é sustentada por políticos ou pelas instituições públicas. A igreja, ela é mantida por nós, servos e servas do Senhor. E tudo aquilo que fazemos, como diz o apóstolo Paulo, né, se você for contribuir, tem que contribuir com liberalidade, com amor. Tudo que nós fazemos para Deus, meus irmãos, tem que ser com amor, né? Tem que ser com amor. Da mesma forma que Abraão aqui, ele ofertou, ele dizimou ao rei de Salém, a Melquisedeque, ele ofertou com amor, com liberalidade. Ninguém obrigou ele, ninguém falou para ele que ele iria para o inferno se ele não fizesse isso, né? Às vezes eu vejo muita gente dizendo, né, que se você não for dizimista, você vai ser amaldiçoado, usando Malaquias 3:10, né, para falar das maldições, do devorador, né? Se a gente for usar Malaquias 3:10, então todos os dizimistas deveriam ser abençoados, né? Porque a promessa lá, para quem é dizimista, é ser abençoado, né? E eu mesmo conheço, já vi vários dizimistas, né, fiéis, que tiravam dízimo até de 10 centavos, se tivesse, passar necessidade, né? Passar por dificuldade, passar por desemprego. Então a gente não pode pegar um texto e querer aplicá-lo ele assim de forma absurda. Então a gente tem que entender o seguinte: liberalidade. Tudo para Deus tem que ser com liberalidade. Abraão, ele ofertou aqui com liberalidade, com amor. Não adianta você dar. Quando Jesus olha para aquela viúva, lembra daquela passagem que a viúva vai lá e dá a moeda? A questão não é valor. O nosso Deus, ele não está preso a quantidades que você vai dar, a valores que você vai dar. Pega lá 10%, 10% de 1.000. Quanto é 10% de 1.000? É R$100. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado, o que Deus vai ver é qual é a intenção do seu coração. Qual é a liberalidade do seu coração? Você está ofertando com amor? Você está ofertando como? Qual é o que está motivando você a ofertar, a dizimar ou a ofertar à igreja? É a tua motivação é que vai dizer se Deus vai aceitar a tua oferta ou não, né? Então, até aqui no capítulo 14, a gente vê que a obediência de Abraão, a gente viu lá um contraste de desobediência, e a gente vê a obediência de Abraão, né, em todos os sentidos aqui. Apesar de ele ter cometido uma falha, ter mentido, Abraão foi um homem tremendamente temente a Deus, né? E mais uma vez volto a falar para os irmãos, nós somos falhos, os seres humanos são falhos. A Bíblia foi composta por homens falhos, né? A gente vê os personagens aqui, as pessoas compostas aqui nas escrituras, nas narrativas, não esconde as falhas desses homens, né? A Bíblia poderia esconder aqui o momento que Abraão mentiu, né? O momento que Davi cometeu alguns erros. A Bíblia poderia omitir, mas Deus não permitiu que isso acontecesse, justamente para mostrar para mim e para você que nós somos falhos. Nós somos falhos. Agora nós vamos lá para Filipenses. Eu gosto muito desse texto, Filipenses capítulo 2, né? Filipenses 2, Filipenses 2,
2, a partir do versículo de número 6. Né? Pronto, Filipenses 2, ó, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, né? Está falando aqui de Jesus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, que lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Que possamos ser obedientes à palavra de Deus. Que possamos fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e sempre procurar no Senhor, procurar fazer aquilo que agrade ao Senhor, né? Sempre tomando cuidado, né, com as nossas escolhas, né, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai, porque o inimigo anda ao redor buscando a quem tragar. Então, possamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, absolutamente todas as coisas, vos serão acrescentadas. Fiquem na paz e tenham um bom dia, em nome de Jesus.